Pode tirar essa. Bom dia. Hoje, dia 16/8/2024, às 9h09 da manhã, estamos aqui, presente para dar continuidade aos trabalhos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, no âmbito do requerimento 001/2024, que deu origem à presente CPI, cujo tema visa a fiscalização da aplicação dos recursos destinados ao transporte escolar e apurar eventuais irregularidades nos contratos do transporte escolar municipal durante a gestão 2021-2024. Tá ok? Dada a ciência e breve relato que motivou a instauração da presente CPI, passamos adiante. Nesse momento, cabe ressaltar que, conforme assegura nossa legislação, a senhora tem o direito constitucional, no artigo 5º, inciso 63, da Constituição Federal de 1988, de permanecer calada, caso queira. Tá ok? A convocação da senhora se deu como forma de buscar contribuição na apuração e fiscalização da aplicação dos recursos destinados ao transporte escolar e apurar eventuais irregularidades nos contratos de transporte escolar municipal durante a gestão 2021-2024, bem como eventuais responsáveis, tudo conforme o requerimento 001/2024. A senhora tem alguma dúvida? Tenho. No primeiro momento, as perguntas destinam-se à qualificação, no qual já foi feito, sobre as documentações e afins. Após essa qualificação, eu, presidente da comissão da CPI, passo a palavra ao vereador Emerson. Senhor Antônio, bom dia. Bom dia. Nós vamos fazer algumas perguntas para poder esclarecer a comissão. Talvez uma pergunta simples, mas para nós, como não trabalhamos na área, será de grande importância a gente poder tentar entender essa situação dessa denúncia que veio da Polícia Federal para nós. Aí, vamos fazer uma série de perguntas e depois, no final, deixa a senhora retratar se você falou alguma coisa, correto? Qual o período que a senhora ocupou o cargo de secretária municipal de educação? Qual o período? Antes de relatar, só para deixar bem claro, porque isso vai ser solto em vídeo e tudo mais, que a Polícia Federal recebeu denúncia e encaminhou para a Casa Fiscalizadora, que é a Câmara Municipal de João Soares. Não que a Polícia Federal tenha feito a denúncia, né, para deixar isso bem claro. Sim. Não, eu só estou falando porque quando solta esse vídeo, se não for bem explicado, as pessoas às vezes entendem que é a Polícia Federal que está... A Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima, então vou explicar melhor. A Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima, aonde eles descobriram que tem irregularidade, porém não tem recursos federais. A partir daí, encaminhou esta nota para a Câmara apurar. E a partir daí foi pedido uma comissão para que esclarecesse os fatos. Beleza. Vamos colocar. Obrigada. Tranquilo. Eu ocupei de 2 de maio de 2023 a 8 de janeiro, 2 de maio de 2023 a 8 de janeiro de 2024. Só comentando isso, depois que for feitas todas as perguntas, será repassado, você observar alguma coisa que saiu. Vertinho, você justifica para mim, eu não vou participar porque eu estou com uma dor muito grande na coluna, então eu estou tentando levantar.
Mas eu, enquanto eu aguentar, eu vou ficar sentado aqui, tá? Tá, joia. Pode passar para frente. Quais os tipos de veículo que era realizado no transporte escolar? Tipos de veículos, você está falando questão de micro-ônibus, van, Isso. micro-ônibus, van, Kombi e ônibus. E carro também, carro de educação, tinha carros também. Em relação, aí uma pergunta que está fora aqui, o Nelson, essa situação que você explicou aí a respeito de carros, eu estou referindo aqui ao transporte que é feito com aluno, buscar aluno em carros, é feito com veículo Carros pequeno também? também. Não pode acrescentar aí, Nelson, que foi feito até com veículo pequeno, só para esclarecer. Para deixar bem claro, você pode colocar aí principalmente meninos autistas, crianças autistas. Para deixar bem claro, principalmente crianças autistas, que não podia ficar muito tempo com aquele tanto de gente. Acho que ele gosta para transporte de autistas, né? Principalmente para crianças autistas. Pronto. Uhum. Quantos veículos próprios à disposição do Executivo Municipal nos anos 2023, no período de sua gestão? Sabe explicar quantos veículos próprios? Que rodavam regularmente 12. 12. Mas eu creio agora temos ao certo, vamos colocar em média, eu acho que era 15, 16. No período de 2023. Não, sim, mas é porque já não te esquece, né? Eu já tenho 5 meses, mais de 5 meses que eu saí, mas 12 era frota própria e tínhamos sempre à disposição ali 4, caso eles precisavam de alguma manutenção ou estava encostado porque estava muito defeito. Exatamente. A próxima pergunta: quantos veículos contratados à disposição do Executivo Municipal nos anos de 2023, no período de sua gestão? 38. 38. 38, assim, é quando eu fiz a rota depois e assumi 38. Agora, o final dela, que é já antes da licitação de dezembro, por eu não ter participado da licitação, porque eu já tinha saído dia 8 de janeiro. Vou falar com calma, tá? Vamos lá. 38? 38. Isso com a cooperativa, na época da cooperativa, que eram essas rotas contratadas pela cooperativa, e da licitação em julho, que teve em julho. A licitação em julho, né? Creio, coloca isso, creio que se manteve 38, porque agora não vou lembrar de tanto assim. Creio que se manteve 38 rotas. A licitação, quando você terminar esse mercado. A licitação aberta em dezembro ocorreu o pregão dia 15 de janeiro, se não me engano, vamos deixar bem claro, colocando essas datas fixadas, se não me engano, 15 de janeiro, se não me engano, ou seja, eu não era mais secretária. Então, ou seja, eu não vou colocar, né? Ou seja, eu não era mais secretária. Porque minha exoneração foi dia 8 de janeiro. Minha exoneração foi dia 8 de janeiro. E fiquei sabendo que teve rotas desertas.
E fiquei sabendo que teve rotas desertas. Então, qualquer número que eu falar da licitação de dezembro não é do meu conhecimento. Falar sobre dezembro? Sobre dezembro, né? Quantas rotas fecharam exatamente não é do meu conhecimento. Pode lá, Emerson. Só um minutinho. Quando você ficou sabendo dessas rotas desertas, você sabe falar algumas ou só ficou sabendo? Eu não era uma secretária, então não tenho o que opinar. Eu vou opinar enquanto eu estava lá como gestora, porque, né? Quando eu falo que fiquei sabendo, porque eu tinha contato com os pais ainda, alguns pais falaram, Natália, não ocorreu licitação, então os meninos estão sem transporte aqui, como é que vai fazer ou algo do tipo? Foi assim que eu soube que tinha ficado desertos. Eu falo para a pessoa, ficaram desertos até que eu saiba, procurei saber, mas eu não sou a secretária, então eu não sei nem falar quais foram, porque desliguei. Eu não podia fazer nada, porque ficar especulando. Pergunta número 7 aqui é o seguinte: dessas rotas, quantas rotas eram com veículos contratados? 38. Aliás, pessoal, tem uma pergunta aqui, não, desculpa aí, eu tenho que perguntar a sexta. Quantas rotas no total, na sua gestão? Quantas 50. rotas? 50. Das 50, quantas rotas? 50 rotas, 38 contratadas, Isso. 12 frota própria. Peraí, calma. Então, a sexta pergunta é quantas rotas no total? Então peraí. É só 50 rotas. Peraí, assim. É só 50 rotas. Tá. Quantas rotas? A sexta é a resposta 50, a sétima é 38. Isso. Então, você vai falar, ela não pergunta. Tá bem, então pergunta. Tá. É essa. Então quando eu for para especificar, você fala. Tá. Especifica. Tá. Porque senão eu falo, né? Consegui. Ó, quantas rotas, pergunta número 8, quantas rotas eram com veículos particulares? 38. Não, particular que você fala tem que se contratar. É contratado? Contratado. Contratado. 38. 38. A senhora sabe descrever as rotas? Não. Isso era. Aí eu quero que coloque não e deixe bem claro. Não. Esse levantamento era feito pelo coordenador de transporte escolar. Junto às escolas. Aí coloca, por favor, Nelson, coloca de acordo com a matrícula feita. Eles que enviavam pra gente, né? Isso articulado. A senhora... Não, pera. Qual é o nome desse coordenador? Se pudesse. Ah, Na minha época era Demilton. Aí você coloca. Ademilton. Ademilton. Não pergunte sobre o nome, não. Não? Eu não sabe, não. Você acha aqui? Sabe que... Sabe, né? Pode seguir, 9. pergunta número 9 é o seguinte: quantos alunos eram beneficiados com transporte no mês de janeiro a junho e no mês de julho a dezembro de 2023? A senhora lembra? É difícil. Em média, eu vou colocar aí, Não, Nelson. média. Em média, 1.500 alunos, creio eu. Salvo engano, né? Hã? Salvo engano. Isso. Você colocou em média, né? É, em média, Tá. 1.500 alunos são...
No caso, você falou 1.500 geral. Média, né? Em média. Pergunta 10. Você tem conhecimento se houve aumento de aluno no meio do ano? Não era minha função. Você não sabe se aumentou, não? Não era minha função. Presidente, pena que a gente colocaram isso aqui no tomador, muito grande na coluna, e o vereador Luiz Henrique também apresentou aqui, tá? Vou chegar, vou dar uma chegada lá em casa. Aí o chefe, por favor, tá? Ah, pois, não, fechado. Nelson, você cuida direito, tá, meu filho? Não me emplaca, né? Aham. Quando é uma coisa, é outra. Aham, é. E você brincando. Vai brincando. Melhoras. Pode ir para a 11ª. Pode ir. Senhora Natália, na citada denúncia, foi solicitada a medição pelo sistema Extrato similar. O Executivo Municipal, a Secretaria Municipal de Educação, mede por esse sistema ou por outro, ou como é feita essa medição na sua gestão, no seu mandato, na sua gestão. Essa função pertencia ao coordenador de transporte escolar. E o coordenador é um só, é só o Danilo. Do início ao fim da minha gestão. Aí se deixar. Uhum. Pode seguir. 12ª. Qual é o setor ou gestor, a área responsável por definir e estabelecer rotas? Qual é o critério utilizado para definir a quilometragem dos itinerários? Poderíamos esclarecer? Secretaria Municipal de Educação. Sendo o coordenador de transporte escolar responsável por itinerário, rota e quilometragem. Rota aí. Quilometragem. Aí no transporte, né? Vamos somando, juntando todas. Passagem. Rapidinho. Pergunta 13. Quem faz o levantamento da quilometragem a ser contratada pelo município nas linhas terceirizadas? Coordenador de transporte escolar. Senhora Denilton, né? E vou deixar aí um adendo aí. Pelo menos o que ocorreu na licitação de julho. Todas as minhas respostas se baseiam na licitação de julho. Licitação de? Julho. Eu não sei qual o número dela, de julho. De julho. Não, aqui assim, pelo menos o que ocorreu na estação de julho se baseia, todas as respostas. Todas as respostas se baseiam na licitação de julho. 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 Pois da cooperativa eu não fiz parte da contratação. E nem de que forma se estabeleceu quilometragem, rota e itinerário. Nem das definições de rotas? Rotas, itinerário e quilometragem.
Dessa quarta isso. Ouça. Quem é o responsável pela autorização de contratação do serviço prestado durante sua gestão? O secretário, no caso secretário, né? O secretário de Educação. Gestor. Sendo que todo serviço prestado na área de transporte todos os levantamentos já chegam prontos através do coordenador de transporte escolar e de quem faz processo licitatório. Qual que é a pergunta minha? Só para repetir, só para eu ver o que Quem é o responsável pela autorização de contrato do serviço prestado durante a gestão? Você vai perguntar alguma coisa de pagamento também, de liberação de pagamento ou não? Ah, tem as perguntas. Creio que não, mas aí eu já vou responder para deixar bem claro. Ainda mais, o pagamento, a liberação para empenho, né? A liberação para empenhar e pagar também passa por todo o corpo educacional. Por exemplo, diretores das escolas, funcionários das escolas, que mandam a parte diária assinada e verificada as quilometragens. Mandam as partes diárias assinadas e verificadas as quilometragens. Como é feito e quem é feita a solicitação do pedido de contratação dos veículos de transporte terceirizado em 2023? As perguntas são muito parecidas, né, deputado? Tá. Quando assumir, deixa eu só achar a palavra aqui. Quando assumir, o serviço era prestado pela cooperativa. Deixando bem claro que não foi contratado, não fiz parte do processo licitatório, a pergunta é... Tá, quem que... pergunta de novo, Emerson, só para eu... Como e quem é feito a solicitação do pedido de contratação dos veículos de transporte terceirizado em 2023? Então, da cooperativa não posso falar como foi feito no início de 2023. Agora, da licitação de julho,
Estação de Julho, todo o corpo educacional, através de matrículas, mudanças de endereço de alunos, através da medição do coordenador de transporte escolar e com as demandas que já chegavam prontas para mim. Eu já posso ir na rua? Chegavam prontas para mim. As demandas? Que já chegavam prontas para mim, é que se contratava o serviço. Pode para 16. A 16 você pode soltar, que ela já respondeu. A 17. Peraí. Já respondida? Eu Está respondido. tem como voltar, ela só colocar um A, mas não sei se vai voltar uma pergunta dessa ou não, até porque o secretário municipal de educação não consegue fazer a fiscalização, a medição de todas as rotas. Por isso existe funcionários para trabalhar na pasta. Ação e medição Medição de todas as rotas. de todas as rotas, por isso existe funcionários para trabalhar na pasta. E os mesmos são efetivos ou contratados ou só efetivos, esses funcionários que fazem essa fiscalização? Todos eles, por exemplo, se você pega, vai entrar essa pergunta, coloca ela aí para eu poder responder. Tá essa pergunta aí? Tá essa pergunta aí? Não. Dele? Então, coloca, por favor, Nelson, eu respondo ela. Qual a pergunta, Vejo? Se os funcionários são efetivos ou contratados. Os mesmos que fiscalizam são efetivos ou contratados? São efetivos ou contratados. Não posso especificar dessa forma, pois o coordenador do transporte escolar, não, nem coloca o coordenador, Nelson, pode colocar a maioria dos funcionários dentro da secretaria são efetivos, o corpo educacional. Secretaria de Educação, né? Na sua maioria, são efetivos. O que eu falo é dentro na secretaria mesmo, não estou nem entrando em questão de professor aí e tudo mais, não. O corpo ali. Agora, o que eu coloquei, Nelson, aí para não posso dessa forma, pois a maioria dos funcionários da Secretaria de Educação são efetivos. Mas também tem os contratados. Por exemplo, em uma escola que se tem professores contratados, em que... Só um minutinho, só para... porque é o seguinte, eu fiz a pergunta, de repente eu não soube fazer. O que acontece? Quando eu pergunto sobre os efetivos e contratados, eu falo os efetivos
e os contratados da sua confiança no caso. Se existe algum da sua confiança envolvido. Eu não montei aqui, que eu já entrei aqui pronta. Eu não mexi em ninguém. Então era os contratados Então era contratado da gestão, em questão do executivo, não era contratados meus. E aí, onde que eu parei, Nelsinho? Uma escola que se tem professores contratados. Eles também assinam parte diária. As partes diárias. Eles também assinam as partes diárias. De novo, todas as notas para se empenhar passavam por vários funcionários responsáveis para fiscalizar a quilometragem e a rota feita. Passavam por vários funcionários nem era fiscalizar, né? Era para aprovar as rotas e quilometragem feita. Deixando claro que já entrei com a equipe toda formada pela gestão. Assumir, né, Nelson? Você melhora essas palavras aí. Coloca tipo assim, né? Assumir o cargo já com a equipe. Não, mas tá gravado, viu? Não, tô falando assim, não, melhorado na minha fala. Natália, eu vou te explicar a pergunta. Tá bem, tranquilo. Qual que é a pergunta deles? A 16, vou voltar na 16. A 16 já estava respondida? Sim, mas vou voltar nela. Tá. Porque é o seguinte, ó, a pergunta é, a senhora que impediu a licitação de contratação de transporte escolar nos anos 23 e 24, ou quem pediu a licitação de contratação? Essa seria a pergunta. O que, na verdade, não quer entender é o seguinte, igual eu estou ouvindo a resposta da outra, então vou melhorar a pergunta aqui para a gente entender. Eu quero saber o seguinte, foi feita toda a licitação, todo o pessoal mediu, todo mundo trabalhou ali, tá, agora, a senhora como secretária, você encaminhar quem para autorizar para fazer essas obras? É isso que a gente quer saber. Como assim? Vamos lá. De novo. Foi medida as linhas, correto? Foi apurado que precisa do transporte por capital, tantos quilômetros. Aí você recebeu toda a documentação pronta. A senhora recebeu a documentação pronta. A partir dali, é a senhora que determinou contratar, a senhora que assinou, ou encaminha para o outro órgão, aí quer saber como funciona isso. Não, mas isso não é função minha, explicar como é que funciona uma licitação, né, gente? Até porque todo mundo sabe que o secretário assina a licitação. Eu estou tentando melhorar a pergunta para poder esclarecer, só isso, a pergunta é essa. Então tá, então eu vou direto para a pergunta. A senhora que pediu a licitação de contratação de transporte escolar? A resposta está dada. É aquela? É aquela. Beleza. Do transporte coordenador? Todos. Correto. Ninguém trabalha sozinho dentro de uma prefeitura. Todos? Eu não faço todas as funções de uma pasta, não. Todos os funcionários trabalham em equipe. É uma equipe. Se fosse para fazer tudo, para que existiria funcionário? É porque as perguntas são muito parecidas lá. Eu sei, Emerson, mas é porque às vezes quer transferir uma responsabilidade como se fosse a pessoa sozinha, dependendo da forma que você responde. Parece que eu que media, entendi. Eu que assinava a parte diária, eu que fazia tudo. Não. Sim. Você tem... É porque nós tentamos elaborar as perguntas para a gente entender como é que funciona. É a mesma coisa, igual o Valtinho está aqui filmando a gente. Aí a filmagem não saiu. Aí o responsável era o presidente da comissão. Você está entendendo? Não, ele não é o responsável. Sim. Cada um aqui está na sua função. Posso ir para 17? Pode. Sim. A pergunta é... Deixa eu ver.
E quando eu até respondo assim, tá, Emerson, nenhum atrito, é porque eu Não, estou esclarecendo, assim, É porque eu quero entender da também. melhor forma para vocês que eu posso, assim, para não ficar dúvida mesmo. Igual tá? essa aqui praticamente você já respondeu. Sabe informar quem fez licitação ou não funcionar em 2023 em sua gestão? Você Porque já eu respondeu. respondi aqui da cooperativa. Uhum, Já respondeu. Então, o 17 pode excluir ele aí. Hein? Pode, tipo, a 17 não precisa responder. Já respondi, então. Já está respondido nos outros anteriores. É porque é muito parecido. Uhum. Então, quando nós elaboramos, todo mundo entender como funcionou. É porque às vezes Aí essa pergunta pessoa- muito clara, é muito óbvia, não falar assim. É porque as mas a gente pessoas tem que às vezes entender. vêm e respondem o raso. E eu não, eu tô Você está explicando direitinho, então explicando direitinho quando eu tô uma respondendo. pergunta sua já mata 3, você entendeu? 18. Sabe informar qual o critério utilizado para qualificar o valor pelo pagamento do quilômetro rodado na sua gestão? Essa aqui seria o seguinte, melhor para você entender. É o setor de licitação. Tá. Porque aqui é o seguinte, ele vai escolher, só para você entender. Uhum. Isso aqui a gente sai, eu vou falar assim, eu sei que é quantidade de alunos, você vai saber se vai pegar um monte ou uma conta. Só que E até porque, por assim. exemplo, com biônicos e tudo mais, você faz a cotação. Sim. O pessoal da licitação pegam, acho que, 3 valores. Tudo que eu estou falando aqui é sem conhecimento, tá? Porque eu não sou da parte da licitação. Sim. Então eles faziam a cotação de 3, eu acho, e faziam uma média ali. Mas isso aqui, assim, Nelson, só coloca para responder aí, não é da minha área, é do setor da licitação. Você vai colocar que é a Está aqui feito pelo setor de pessoal licitação. da licitação. Pode ir para 19 aí. Beleza. O requerimento número 03024 desta Casa, a Câmara Municipal solicitou ao Poder Executivo Municipal informações sobre o transporte escolar no ano 2023. Nestes termos, refere-se ao contrato de janeiro de 2023, número 08-2023, ato de adesão 02-2023, onde o itinerário da Rota 25 é de 24 km por dia. E no contrato do mês de julho, processo estatório número 71/2023, pregão presencial número 36 de 2023, o itinerário da Rota 12 é de 38 km por dia. Sendo o mesmo itinerário e horários iguais, qual o motivo da diferença de 14 km deste contrato? Refere-se à denúncia que foi feita das rotas, onde tem o mesmo itinerário, porém os quilômetros lá que está escrito não bate, que é essa denúncia aqui. Você poderia nos explicar? Eu não posso responder como foi feita a medição do processo licitatório da cooperativa. O da licitação de julho, eu estou falando da licitação, está no seu número agora, tá? O da licitação de julho, o coordenador de transporte escolar junto com o corpo educacional, exemplo, coordenador que era responsável pelas matrículas, que faziam o trabalho de itinerário da rota. Agora, sobre o aumento ou diminuição de rota, é óbvio que sempre acontecem mudanças de endereço. Mas não sei especificar o motivo da alteração
desta rota. Já que tinha uma equipe principalmente destas funções, que são pessoas, que são cargos efetivos, em que sempre se fez o trabalho assim. Seguimos. Só um minutinho, Natália, só para deixar bem claro, o Walter está falando aqui é o seguinte, não vai ser publicado nada que está sendo no momento de hoje, agora não, só depois das eleições, a não ser que você entre com um pedido, peça para disponibilizar para você sobre a sua responsabilidade e tem que ver se dentro pode ou... Mas se ela pedir, a comissão entender que não, vai justificar para ela que não pode, aí se ela se entender, ela tem que recorrer à justiça. Porque não vai ser publicado de imediato. Não pode. Caso, se você quiser, você pode fazer um ofício e enviar para nós. Inclusive, até antes do período pré-eleitoral, estava sendo transmitido. Agora não pode mais. Nem as reuniões de comissão, nem de CPI, nem reunião ordinária e extraordinária. Não tem problema não, tem o comício. Para se falar, vou responder sim. Não, aí tranquilo isso aí. Mas se você quiser, você pode encaminhar um ofício para nós que a gente vai analisar e assim, não vejo você né? Eu vou responder, pode ter certeza, no lugar certinho. Então. Podemos continuar? Pode isso. Você respondeu, mas está aqui uma frase. A senhora tem conhecimento do contrato 08/2023? Nada, pessoal. Adesão da 02/2023, vigência de janeiro a julho de 2023. E repete. A senhora tem conhecimento, só respondeu isso aqui já, tá? Eu estou fazendo porque não ficar tirando pergunta. A senhora tem conhecimento do contrato de janeiro a julho de 2023? É a mesma resposta. Não tenho. Vamos lá. Não tenho conhecimento de como foi a contratação. Vai perguntar em algum momento por que a cooperativa saiu ou não? Ela tem que ver aqui. Se você pudesse dar uma olhada nisso, senão eu vou responder aqui. Ah, porque eu já respondi uma vez aqui, já... Não tenho conhecimento de como foi a contratação. Eu acho que não. Mas sei que os fornecedores contratados por esta cooperativa são trabalhadores de Raul Soares, em que fiz uma reunião com todos eles quando assumi o cargo. E não estavam satisfeitos da forma que estava ocorrendo o serviço.
principalmente pagamento atrasado. Atraso de pagamentos, né? Uhum. Sei que eles eram terceirizados. Mas a gestão, ela pode agir em contratos de forma solidária. Por isso, tive a decisão que eles, os terceirizados pela cooperativa, Os terceirizados pela cooperativa, concorresse à própria licitação e trabalhassem por conta própria. Bom dia. Bom dia. Oi? Na porta do lado, fazendo. trabalhassem Por conta própria. Não, na porta. Abre a porta aí. Pode ficar ali, né? Pode ficar ali. Vai dar que eu tirei tudo mais, né? Porque tomou a decisão de tirar. Tá bom. Deixa eu só te perguntar aí, qual cooperativa que era nessa época? Global. Oi, gente. Você colocou em forma de pergunta? Não, só complementei. Ah. Cooperativa global. Essa cooperativa era global. Vinte e 21. Refere-se ao contrato que vigorou de julho de 2023 a dezembro de 2023, oriundo do processo estatuário 71. A senhora tem conhecimento? Sim. Conforme aponta os contratos, houve alteração dos percursos de algumas rotas, sendo que na maioria dos casos houve um acréscimo considerável de quilometragem, ou seja, aumento de quilometragem percorrido por rodado. A senhora sabe orientar e explicar alguma coisa sobre isso? Novamente, corpo educacional e coordenador do transporte escolar que eram os responsáveis. Corpo educacional, que era os Coordenador do transporte escolar que eram os responsáveis. Corpo educacional. e coordenador. Do transporte escolar. Em cima, quando eu falo sim, é que eu tenho conhecimento da estação, tá? Né? Eram os responsáveis Isso. pelo. Os responsáveis. Que eram responsáveis. Tá. E pode até colocar aí que tentei fazer todas as rotas para ajudar na medição. Mas teria que fazer uma rota por dia para acompanhar a ida dos alunos e a volta. Ou seja, entrar em qualquer uma dessas rotas ou transporte, entrar em qualquer um dos A ida dos transportes alunos. e a volta. Ou seja, teria que estar dentro do transporte desde o primeiro aluno até a escola e da escola Transporte do primeiro aluno. até a escola e da escola até o último aluno sem treino.
E o último, Aluna sem entregue. Então, você pode colocar, né? Percebi que gastaria em média, no mínimo, 50 dias úteis. A educação, a Secretaria Municipal de Educação, ela tem outras demandas além do transporte escolar. Então, não caberia a mim fazer o serviço outras demandas além do transporte escolar. Então, não caberia a mim fazer funções de servidores destinados da gestão, do executivo, não cabia a mim, leia para mim, Nelson, não cabia a mim, papá? Então não caberia a mim fazer as funções dos servidores destinados pela gestão, da gestão do executivo. Pronto, finalizou, não? Não caberia a mim, papá, fazer as funções. Pronto, é isso. Tá. Vamos colocar mais um pouco. Principalmente. Deixa eu acabar de corrigir aqui. Principalmente que recebemos as denúncias em meados de final de outubro a início de novembro. As denúncias em meados de outubro a dezembro. A dezembro de 2023. E eu tinha como função fechar um ano letivo. O ano letivo. Eu tinha a função de fechar um ano letivo e deixar planejado o lado educacional do ano de 2024. Porque os funcionários da educação em janeiro só retornam Educação em janeiro, só retornam Deixa eu ver aqui. Tá. E eu tinha como função de fechar o ano letivo e deixar planejado o lado educacional do ano de 2024, porque os funcionários da educação só retornam faltando 1 a 2 semanas para o próximo ano letivo. Ponto. De novo, não conseguiria fazer todas as 50 medições por conta própria para que... como é que fala? Não conseguiria fazer todas as 50 medições por conta própria. Para quê? Ai, meu Deus. É porque falar pausadamente assim, a gente perde o raciocínio. Não conseguiria fazer todas as 50 medições por conta própria. Eu quero falar tipo que fechasse o ano, Nelson. Não conseguiria fazer todas as 50 medições por conta própria
no resto de dias que faltavam no ano de 2023. Ou dentro daquele prazo, seria isso? Ou dentro daquele prazo. Dentro daquele prazo para encerrar 2023. Essa 22 aí já, pode cancelar ela, que ela já respondeu ali. Aí eu vou fazer, Natália, a 23 de uma vez. É só para questão de orientação mesmo. Houve solicitação documental, a pergunta é o seguinte, houve solicitação documental, matrícula de aluno novo, de algum órgão público neste sentido, ou seja, alguma solicitação de algum órgão, entidade ou de pais de alunos que, sendo atendida a solicitação, acarretaria o aumento dos quilômetros percorridos naquelas mesmas rotas? Você lembra disso, alguma coisa assim nesse sentido? No ato da matrícula, existe o quesito se vai precisar do transporte escolar ou não. Nem sempre confere, porque de primeiro momento a pessoa pode não precisar, mas depois sim. Então, algumas diretoras ou alguns funcionários responsáveis pelas... Estou lá atrás ainda. Tá. Vamos lá. Pois não. Pode precisar no momento, depois não. E depois não. E depois sim, né? Sendo assim, o contato era sempre... Contato. O contato era sempre feito das diretoras ou com os funcionários da escola, funcionário da escola, que passava a demanda para o corpo educacional e coordenador do transporte escolar. Coordenador do transporte escolar. Coordenador do transporte escolar. Às vezes via ofício, às vezes via ligação, às vezes mensagem. A questão era sempre o aluno estar dentro da escola. A questão era sempre o aluno estar dentro da escola. Esta é a preocupação em uma Secretaria Municipal de Educação. Assim, se a gente for na secretaria, sabe quem utiliza o transporte escolar? Na minha época, Sua gestão. na minha gestão, os estaduais, os alunos das escolas estaduais eram por sistema, automaticamente, alimentado pela própria escola. Pela própria escola. Alimentado. Pela própria escola. Própria escola. E a escola.
tinha o cadastro feito através do ato da matrícula. Isso é estadual, né? Hã? Não, aí pronto, é estadual, é do sistema aí. Também tinha o cadastro. Que era considerado no ato da matrícula, quando os pais marcavam se ia precisar utilizar o transporte escolar ou não. Definiu. Se necessitaria do transporte, né? Ou não. Em outras gestões. Ou não. Em outras gestões. Foram feitos cadastros. Outras gestões. gestões. Foram feitos cadastros, mas não tive acesso. Mas não tive acesso. E decidi fazer um cadastro. Fazer um cadastro para a Secretaria Municipal de Educação, independente de todos esses outros meios que existiam de levantamento. Que existiam de levantamentos. De levantamento. Ponto. Iniciei este cadastro em novembro. Fizemos quase tudo. O levantamento dos alunos. Dos alunos que usavam de forma urbana. E depois, consequentemente, a minha intenção era de fazer o cadastramento também dos alunos das áreas rurais. Porém, saí antes de finalizar. Então, não tenho conhecimento do cadastramento fechado como ficou. Então, não tenho conhecimento. Tenho conhecimento da apuração, de todo o cadastramento em nossa cidade. O cadastramento dos alunos que usam o transporte escolar da nossa cidade. Que usam o transporte escolar de Raul Soares. No Correio de Raul Soares pega tudo.
quantos dias letivos durante o ano? Eu sabia até então, mas hoje você lembra. Essa pergunta aí... Esse é 25? A 25. Mas você vai colocar antes da 25. Aí eu vou fazer a pergunta para ela aqui agora. Você pode colocar primeiro? Acrescenta aí primeiro aí, por favor, antes da 25. Não, aí é 24, não tem como, já foi respondido. Tá, então desculpa aí. Para... Não me recordo. 25. Não me recordo. Na 25. Dos dias letivos. Não, pois é, mas ele está... Na 25, eu vou falar assim, ó. A pergunta é, na 25. No contrato, por qual motivo foram contratados 220 dias letivos referente 200 dias letivos no contrato de janeiro, referente ao contrato 08/2023, e apenas 91 dias em julho? Só que sabe informar alguma coisa sobre isso? Não, repete a pergunta. No contrato de 8/2023, foi contratado 220 dias letivos. E na sua gestão, foi contratado 91 dias. 91 dias. Só sabe explicar? É porque creio que a licitação deva ter ido de julho a dezembro, que era, né? Não era pro ano todo. Não era pro ano todo. Então, você está falando de julho, né? Você está comparando com o da cooperativa, certo? Eu tenho que explicar então. Porque eu quero explicar o seguinte, ó. A da cooperativa foi inteira, correto? 220. Correto, foi inteira. E a sua? De julho. Porque era só até o final do ano, né? Daí eu sei que foi inteira. Eu tô explicando pro seu... Olha, eu quero que responda assim, Nelsinho. Não sei, não tenho exatidão de dias letivos do ano de 2003, pelo fato de já ter um tempo passado. 2023, por já ter um tempo passado. Não foi boa, né? Porque por ter um tempo passado. Mas é de baixo completo. Mas a licitação de julho, de início, seria até dezembro, final do ano letivo de dezembro. Então, automaticamente, lógico que diminuiria pela metade, em média, os dias letivos. Quando você tá lá, você sabe esse tem tudo de letivo, que tem aquele de sábado e tudo mais, aqui que você sai, acabou. E no fim do ano tem mais feriado, né? Tem universidade, dezembro. Isso aqui também tem que perguntar. Quantos dias no seu mandato, aí fica mais fácil, no seu mandato, sua gestão, Espera aí, deixa eu só finalizar. quantos dias ocorreu o transporte escolar? Não, aí voltamos no dia letivo, não pode ficar comigo. Olha, peço desculpa, eu quero que você responda desse jeito, não. 26? Peço desculpa. É difícil lembrar, a gente entende. Peço desculpa que eu poderia ter ido atrás de informações que me recordassem a minha gestão, mas devido estarmos em uma pré-campanha, eu quero que você até anote isso aí, Nelson. Informações que me recordam a minha gestão, mas por estarmos em uma pré-campanha e hoje campanha oficial, não tem como eu me recordar de dias letivos com exatidão.
Olha isso. A última aqui, não, a penúltima, né? Pergunta é: qual o motivo da diferença de quilometragem contratados nas rotas 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, no contrato 08/2023 e no contrato 71/2023, considerando a descrição das rotas que é a mesma? Essa pergunta já foi feita. Já respondido. Já foi feita. 1001 vezes. Para finalizar, aí vem a última pergunta. Foi endereçado ao presidente dessa casa? Então, peraí, não pergunta ainda não, porque eu vou precisar ir no banheiro. Sim, senhora. Senão você vai fazer pergunta, você vai achar que eu... Para finalizar, Natália, o presidente da Comissão de Finanças, que é o Bertinho, recebeu um ofício da administração pública orientando que as rotas 2, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 32, 30, 32 e 34, segundo os requerimentos, estão corretos. Isso aqui é o processo administrativo 01/2023. Entretanto, apurou-se e as rotas 3, 6, 20, 28 encontram-se com pequenas divergências entre as instâncias licitadas e a distância apurada através do trabalho realizado, que inclui em uma medição e elaboração de um mapa de rota. Né? Analisando os contratos, a diferença da quilometragem das rotas acima citadas foi recolhido no relatório final e determinada a redução de valores recebidos a maior. Ou seja, então, houve a denúncia, né? Foi feita uma apuração pela própria administração e eles chegaram numa conclusão que 4 rotas estavam erradas e foi devolvido um erário aproximadamente de R$20 mil. Pergunta é: você tem conhecimento disso ou não? Sim ou não? Vou responder. Vou responder. Vamos lá, meu senhor. Existe uma grande discussão no transporte escolar sobre KM cheio e KM vazio. Até onde vai o meu entendimento, por não me pertencer esta área? Peraí, vazio. Até onde? Nossa Senhora. Até onde vai o meu entendimento? O meu entendimento. Essas noções cabem ao jurídico, ao coordenador de transporte escolar e a quem faz o processo licitatório. A minha recomendação é que essa CPI se estenda a todas as outras gestões. Outras gestões. Que tiveram o transporte escolar. O transporte escolar. Pois, às vezes, alguns fornecedores deixa eu ver direitinho aí, peraí, rapidinho.
A minha recomendação é que a CPI estenda a todas as gestões que tiveram o transporte escolar. Não, aí você, para averiguar, pode tirar isso tudo, pô, é só até a escolar. Para averiguar, vai ficar melhor. Para averiguar, te entender. Para averiguar, sobre essa discussão de KM cheio e vazio. Sobre a devolução do dinheiro, coube ao coordenador do transporte escolar refazer todas as medições e junto aos funcionários da prefeitura e junto a outros funcionários da prefeitura que não pertenciam à Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação, fazer tal levantamento e tomar providências. O que coube a mim neste processo de devolução foi simplesmente o meu depoimento em que todas as medições que todas as medições as partidiárias, ao recálculo de rota ou não, já chegavam definidos e assinados por funcionários. Por funcionários do corpo educacional. Obrigado, tenho certeza que o seu depoimento vai ser importante para a gente concluir os nossos trabalhos. Tá? Muito obrigado. E agora, se for licença, que eu estou